Aula de Geometria Básica com o professor Cazé. Sejam bem-vindos para mais uma aula de Geometria. A aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o Teorema de Pitágoras, só que agora em algumas figuras especiais, como o retângulo, quadrado, o triângulo equilátero e o triângulo isósceles. Vamos pensar primeiro na diagonal de um retângulo. Então temos aqui um retângulo, essa daqui é a chamada diagonal do retângulo, que é o segmento que une dois vértices opostos. Sabemos que num retângulo as suas diagonais são iguais, isto é, têm o mesmo comprimento. Se eu quero saber a medida da diagonal de um retângulo de lados B e H, basta utilizar o Teorema de Pitágoras, que diz que a diagonal ao quadrado é igual a B ao quadrado mais H ao quadrado. Um exemplo simples, você pode substituir o B e H por números. No caso, aqui, se aqui for 4 e aqui for 2, fazendo a substituição, nós temos que a diagonal ao quadrado vai ser 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado vai ser 16 mais 4. Então, a diagonal vai ser raiz quadrada de 20. Que você pode deixar assim ou pode fatorar, escrevendo esse raiz de 20 de uma outra forma. Se você fatorar o 20, 20 por 2 dá 10, por 2 dá 5, 5 por 5 dá 1. Lembrando que na fatoração, aqui só aparecem fatores primos. Não há uma regra de que tem que ser do menor para o maior. A regra é que esses números devam ser exclusivamente primos, somente primos. Então, observe que ao fazer essa fatoração, o 2 ele se repetiu. Então, quem se repete a gente agrupa e coloca fora da raiz. E o que sobra fica dentro da raiz. Então, raiz quadrada de 20 é o mesmo que 2 raiz quadrada de 5. No caso do quadrado, você consegue uma regra para a diagonal do quadrado. O que eu estou dizendo é o seguinte: se esse lado aqui mede, vamos supor, L, então esse outro lado também mede L. Então, essa diagonal vai ser dada pela seguinte forma. Segundo Pitágoras, diagonal ao quadrado é igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado, L ao quadrado mais L ao quadrado dá 2L ao quadrado. A operação inversa da potência de 2 é a raiz quadrada. Então, essa aqui vai ser raiz quadrada de 2L ao quadrado. Esse expoente 2 a gente pode cortar e jogar para fora da raiz. Propriedade de potência de raiz. Então, vai ficar 2 raiz quadrada. Perdão, 2 não, L. Esse L é o que veio aqui para fora. Raiz quadrada de 2. Bom, o que isso significa? Se você souber a medida do lado de um quadrado, você sabe a medida da diagonal. Diferentemente do retângulo, eu não preciso substituir aqui em cima, na parte superior da fórmula, e desenvolver tudo. Observe que aqui no retângulo eu tive que substituir aqui, e desenvolver tudo. Aqui não, basta eu pegar essa fórmula pronta. Então, se eu tenho um quadrado, por exemplo, se eu digo que esse lado aqui mede 4, obviamente esse também mede 4. Então, quanto vale a diagonal? Só substituir aqui, L raiz de 2. Quem é L? L é a medida do lado. Se o lado é 4, então vai ser 4 raiz quadrada de 2. Pronto. Então, eu consigo uma fórmula fechada para calcular o número da diagonal do quadrado conhecendo a medida do seu lado. Bom, vamos analisar agora o Teorema de Pitágoras em dois triângulos especiais. Esse triângulo da direita é o triângulo equilátero. Ele tem os três lados com a mesma medida. Então, se um lado mede L, todos os outros dois também vão medir L. Uma característica interessante do triângulo equilátero é que a altura, qualquer uma das três alturas, ela vai ter o mesmo tamanho e vai dividir o lado em duas partes iguais. Então, se essa parte toda aqui mede L, então esse pedacinho aqui vai medir L sobre 2. E como a altura forma um ângulo de 90 graus com a base, a gente tem aqui um triângulo retângulo. E a altura
nós vamos chamar de h. Então, pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, mas que é a hipotenusa? O lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, os catetos agora são a altura e a metade do lado. E aí a gente substitui no teorema de Pitágoras e desenvolve. Ao desenvolver isso, a gente vai achar uma fórmula fechada para a altura do triângulo equilátero. Então, eu tenho aqui que L ao quadrado vai ser H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4, porque 2 ao quadrado é 4. Como eu quero achar a fórmula fechada para H, eu vou isolar o H. Então, eu vou passar tudo que tem L para um lado, o que não tem fica do outro. Então, L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado. Então, aqui eu tenho 1L ao quadrado menos 1/4 de L ao quadrado. Isso daqui é uma subtração de fração. O que a gente faz é isso daqui, ó, 1 menos 1/4. Quando a gente faz 1 menos 1/4, o denominador é 4. 4 por 1 dá 4. 4 por 4 dá 1. Agora a gente multiplica em cima. Isso aqui é operação de fração com denominadores diferentes. É uma subtração de frações cujos denominadores são diferentes. Então, se alguém não lembrar dessa regra, é só dar uma pesquisada em adição e subtração de frações com denominadores diferentes. E aí vai dar 3/4. Então, quer dizer que L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 vai dar 3L ao quadrado sobre 4. Isso vai ser igual a H ao quadrado. A operação inversa da potência de 2 é a raiz quadrada. Então, eu posso dizer que o meu H vai ser a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Esse expoente 2 eu posso cortar e jogar o L para fora da raiz. E raiz quadrada de 4 a gente sabe que é 2. Isso quer dizer, então, que a altura de um triângulo equilátero vai ser dada por L raiz de 3 sobre 2. Independente de quem seja L. Você vai substituir o L aqui e vai achar a altura desse triângulo equilátero. Um exemplo para fixar a ideia é o seguinte. Para fixar o que a gente viu agora, vamos considerar esse triângulo equilátero de lado 6 metros. Eu quero calcular a altura dele. Nós vimos que a altura vai ser dada por L raiz de 3 sobre 2, em que L significa a medida do lado. Então, quem vai ser a altura? Quanto vai ser a altura desse triângulo equilátero aqui? Vai ser 6, que é a medida do lado, raiz de 3 sobre 2. 6 dividido por 2 dá 3, então vai ser 3 raiz de 3. 3 raiz de 3 metros. Então, essa é a altura desse triângulo equilátero. Bom, e no caso do triângulo isósceles, que é aquele que tem dois lados iguais e um outro lado diferente, o que a gente faz é utilizar a propriedade de que essa altura, que é perpendicular à base, vai dividir a base em dois segmentos iguais. Então, aqui vai ser B sobre 2. E aí, para achar a altura, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras direto em cima das medidas. Então, não tem uma fórmula fechada para quando é isósceles, mas quando ele é equilátero, a gente viu que a fórmula é fechada, basta substituir o L aqui. Nesse caso, a gente vai precisar do valor do L e da metade desse lado aqui, para poder substituir e achar a altura. Para finalizar, uma aplicação aqui simples, calcule a medida da diagonal de uma janela quadrada de 120 cm de lado. Considere para isso raiz de 2 igual a 1,4. É claro que raiz de 2 não é 1,4 exatamente, é aproximado. Por isso que está aqui, ó, considere raiz de 2 igual a 1,4. Esse valor aqui, na verdade, é aproximado. Bom, a diagonal de um quadrado, a janela é quadrada, a diagonal do quadrado é dada por L raiz de 2, em que L é a medida do lado. Então, a medida da diagonal vai ser 120 raiz de 2. Como aqui está em centímetro, essa medida é em centímetros. 120 raiz de 2 é o mesmo que 120 vezes raiz de 2. E a gente está considerando raiz de 2 igual a 1,4.
Fazendo essa continha, temos 168. Isso quer dizer que a diagonal dessa janela mede 168 centímetros. É óbvio que esse valor é um valor aproximado, porque a gente aproximou a raiz de 2. Com isso, finalizamos a nossa aula de hoje. Grande abraço para todos e até a próxima. Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.